Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Está amanhecendo a segunda-feira, né? Um novo dia, uma nova oportunidade e um novo início de semana. O Senhor nos guardou no nosso repouso e nos oportunizou então mais um dia de vida, mais um início de semana e também é o comecinho de um novo mês, meus irmãos, né? E nós então vamos fazer valer essa confiança do Senhor e vamos iniciar bem o nosso dia, né? Cultivando em primeiro lugar gratidão pelo Senhor, né? Por tudo que Ele nos permite e nos proporciona, né, meus irmãos? E nós vamos fazer valer essa confiança, né? Sendo gratos, transmitindo paz, harmonia, amor, né, entendimento em todas as situações que vivermos hoje, meus irmãos, hoje, né? Eu quero passar uma mensagem para a sua reflexão, né? Talvez seja uma mensagem um pouco forte, meus irmãos, mas você vai refletir profundamente e você vai perceber, talvez para alguém vir a chave na sua mente também, meus irmãos, para uma nova vida, para uma nova fase, né, meus irmãos? Né? É sobre maturidade espiritual, né? Vou começar te perguntando assim: você sabe como é que um cristão se comporta muitas vezes como um bebê espiritual, de uma forma que um bebê espiritual, né? Quer dizer, uma pessoa que ainda não é madura, ou seja, falando mais direto, um crente teimoso, né? Um bebê espiritual, meus irmãos, é como eu sempre digo, né? É uma pessoa muitas vezes que vai no seu segmento religioso, né? O que fala sobre Deus, mas não se transforma, meus irmãos, né? Um bebê espiritual é a pessoa, inclusive é conhecedor da palavra, sabe o que tem que fazer, mas não o faz, né? Não se transforma intimamente. De que maneira, Marcos? É a pessoa que não perdoa, né? É a pessoa que não se transforma, né? É uma pessoa vaidosa, é uma pessoa orgulhosa, enfim, é uma pessoa que segue simplesmente todos os padrões humanos, né? Uma pessoa que tem ciúme, tem inveja, não perdoa, não se controla, inclusive muitas vezes dentro da sua congregação tem ciúme, tem inveja de um determinado irmão. É uma pessoa que muitas vezes não se controla, como Marcos, né? Em qualquer situação, no lar, já parte para a parte negativa, já é violento ou nervoso, já usa um tom de voz forte, ou até mesmo uma pessoa que se diz cristão, como disse em outros vídeos, e carrega no porta-mala do seu veículo um facão, porque se acontecer uma coisa eu tenho como se defender. Quer dizer, entenda o que é um bebê espiritual. Essa pessoa não entende que, como cristão, nosso armamento tem que ser espiritual, meus irmãos, espiritual, seja em qualquer situação, né? Aconteceu uma discussão, né? O cristão, ele tem que usar as armas do Senhor, paz, harmonia e amor, meus irmãos, né? Entende então o que é um bebê espiritual? A pessoa que segue, né, sua religião, né? Uma pessoa que é conhecedor, mas não se transforma. Então essa pessoa é só religiosa, na verdade, no fundo não é cristão, porque não se transformou e verdadeiramente não imita, não segue ao Senhor Jesus, entende? Mas eu quero falar para você também sobre o cristão que tem a maturidade espiritual, né? O cristão que tem a maturidade espiritual, né? Entende as mensagens do Senhor, né? As mensagens do Evangelho. E as mensagens do Evangelho são fortes, né?
as mensagens do Senhor Jesus, né? Determina então arrependimento, perdão, transformação, entende? É a pessoa que realmente segue a Cristo e entende essas mensagens, né? E imita o Senhor Jesus em qualquer situação. Faz, por exemplo, aquilo que o Senhor Jesus teria feito, né? Em qualquer situação na sua vida, o que Jesus faria, né? Jesus ia estar o tempo todo, então, como foi? Perdoando, né? Transmitindo paz, harmonia, resolvendo qualquer situação com amor, com a palavra, e também servindo as pessoas, né? Isso então é ter a maturidade espiritual e verdadeiramente ser cristão, meus irmãos, ser cristão. Entende isso? Então, ser cristão verdadeiramente é arrepender-se, transformar-se, perdoar, né? E fazer em qualquer situação aquilo que o Senhor Jesus teria feito, né? Este é o verdadeiro cristão, meus amigos. Essa mensagem que eu quero passar hoje para vocês, nessa segunda-feira de manhã, né? Talvez alguém reflita sobre isso, talvez alguém perceba então, né, que precisa transformar-se e não ficar, né, somente na religiosidade, né, somente num vai e vem, né? Eu quero dizer para vocês também, comparar mais uma coisa, né? A pessoa que é só religioso, né? É que nem um bebê, ela só toma leite e não é tempo, né? De ainda comer o sólido, vamos dizer assim, o sólido, né? Que é a verdadeira palavra, que é renunciar-se a si mesmo, que é perdoar, que é a transformação, entende, meus irmãos, que é arrependimento, né? Então, quando você é um bebê espiritual, você é superficial, né? Você não transforma. Mas quando você tem a maturidade espiritual, né? Você passa da fase de bebê e você começa então a comer do sólido, né? A entender a palavra como ela é, a entender os ensinamentos do Senhor Jesus, de transformação, de perdão, de arrependimento, né? Você começa então a entender e realmente viver mais, né? Seguindo e imitando nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um verdadeiro cristão que tem então a maturidade espiritual. Com essa mensagem, meus queridos amigos, faça a sua reflexão e eu desejo um dia maravilhoso para você, um bom início de semana, que essa semana então tudo se transforme, né? Que além de bênçãos também, entenda agora isso que eu quero dizer, que além de bênçãos, né? Que nós como cristãos muitas vezes só pedimos isso a Deus. Que tal perguntar para Deus: Senhor, como posso servi-lo também? Senhor, como posso servi-lo, né? E começar a viver de uma forma diferente, não só como pedinte, mas também como servidor, né, do Senhor Jesus Cristo. Entende essa mensagem que eu lhe passei, né? Vou repetir, né? Muitas vezes muitos de nós vamos na nossa congregação religiosa, se dizemos cristão, mas o tempo todo somos só pedintes, nós só queremos milagres, nós só queremos revelação, nós só queremos bênção e nunca se colocamos, né, para Deus
dizendo assim, né, Senhor, como posso servi-lo? Porque no momento que você fazer isso, muita coisa vai começar, muitas situações vão começar a aparecer na sua frente e você vai ver verdadeiramente de que forma você pode servir a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Né? Essa é a mensagem do Senhor para você. Receba essa mensagem, né? E faça a sua reflexão, meus irmãos. Tenham todos um excepcional dia. Fiquem todos na paz do Senhor.